Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um dia bastante feliz com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 31 de janeiro, a lição 5, ela tem como título Falhou a sua promessa para sempre? Bom, a lição de hoje está baseada no Salmo 77, cujo autor é o levita chamado Asaf, que em um determinado momento de sua vida, ele estava passando assim, dificuldades, aflições, estava muito angustiado, aflito, né? Estava em uma crise de fé, em decorrência, né, dele ver assim o povo de Israel sofrendo, né, e pela aparente demora da resposta de Deus, ele começou a ter uma espécie de uma depressão, né, e o povo passando por dificuldades, né, o povo sendo desrespeitado pelos inimigos. E ele, como um líder, realmente, o Asaf, ele começou a dar uma depressão dele, ele começou a não dormir, não conseguir dormir de noite. E ele clamava a Deus e Deus não o atendia naquele momento. E ele sentiu-se assim abandonado por Deus, né? E ficou assim perturbado, passou a lamentar, a questionar a Deus, né? E isso eram por longas noites, assim, ele ficava sem dormir, e só lembrava, né, quando Deus atuou no passado no povo de Israel, e, e ele realmente estava se sentindo assim deprimido, né, pela ausência de Deus, e que levava ele assim a ter problemas assim, de sono, né? E ele começou a, a questionar a Deus, né, sobre algumas atitudes. Até ele menciona aqui que lembrar-se de Deus parecia se intensificar a sua angústia, né? Porque no passado Deus atuava, né? E ali naquele momento Deus não estava atuando. Até ele diz lá, lembro-me de Deus e começo a gemer, em Salmo 77, versículo 3. Né? Então ele começou a ter dificuldades, né? Dessas lembranças que produzia sentimentos assim bastante fortes, né, para ele, e essa angústia aumentava cada dia mais. E ele começou a fazer uma série de perguntas perturbadoras, assim, tudo devido à aflição e o momento que ele estava passando, né? Porque você pode ter dificuldades, você pode questionar a Deus, todos nós podemos, mas nós temos que fazer uma lamentação respeitosa, sabendo que Deus ele é soberano. Porque às vezes a aparente ausência de Deus, ele está tentando fazer o melhor para nós, ele está pensando em atividades que ele pode realmente dar para todos nós, porque ele é um Deus que lê corações, ele sabe realmente se você está sendo sincero ou não. E essa lição de hoje, desse famoso salmista chamado Asaf, que escreveu o Salmo 77, faz esse profundo lamento, no qual ele clama com sinceridade ao Criador por ajuda, para que ele, Deus, viesse aliviar seus problemas e esses questionamentos pela situação que ele estava passando, né? De não dormir, tendo dificuldades, mas eram questionamentos de sinceridade. E confessa, né, que ele estava angustiado, preocupado, e que ele fala para Deus que ele não estava encontrando a paz.
e pergunta se Deus havia abandonado. Veja que, né, uma pessoa realmente consagrada, né, ele pergunta, mas respeitosamente para Deus, né? E apesar de seus sentimentos assim de abandono, o salmista declara sua fé em Deus. Até ele se lembra das maneiras pelas quais Deus ajudou a ele no passado. O salmista então reflete sobre seus problemas, seus sentimentos e faz essas perguntas. Ele pergunta se Deus havia esquecido de ser misericordioso e se suas promessas falharam. E no Salmo 77 mostra realmente um cristão tremendamente aflito, com uma angústia muito grande no seu interior. E você que já passou por isso, você deve realmente pensar como Asaf estava passando. E ele clama por um pedido de socorro, né? Cheio de lamentos, cheio de lembranças dolorosas do passado, que falaram no Salmo 77, versículo de 1 a 6. E quanto mais ele se lembrava, né, do passado, quando Deus atuou, mais perturbado ele ficava. E todo todo o ser assim do salmista, né, o semblante dele, ele se mostrava triste, né, desolado. E ele recusa, né, de ser consolado por qualquer alívio que fosse, né, exceto o alívio que ele estava precisando. A paz que ele estava realmente procurando era do Senhor Deus. Era a única forma dele realmente conseguir a paz que ele buscava. Até Asaf diz, ó, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atendas. Está lá em Salmo 77, versículo 1. Quando nós passamos por momentos difíceis, né, de desânimo, de até depressão, a ajuda daquele que nos criou, que nos entende verdadeiramente o nosso coração e sabe do grau das dores que nós estamos sentindo, só Ele é o remédio para todos nós, somente Deus, né? Porém, quanto mais o salmista lembrava de Deus, parecia se intensificar a sua dor e angústia, né? Até ele diz, ó, lembro-me de Deus e começo a gemer. Está lá em Salmo 77, versículo 3. Né? E a palavra gemer no hebraico, que é ramá, muitas vezes retrata o rugido assim, de muitas águas assim, furiosas, né? Que está lá no Salmo 46, versículo 3. E assim, da mesma forma, todo o ser do salmista está em estado de agitação, né? De um volume assim, bastante intenso, né? A angústia do temente a Deus, desse cristão chamado Asaf, ela estava tão forte que ele não conseguia pegar no sono, né? Aliás, ninguém consegue pegar no sono quando tem problemas seríssimos, né? Às vezes, até você acha que Deus está distante, você não consegue dormir, aquela depressão toma conta, né? E fala lá no Salmo 77, versículo 4, que assim o Asaf estava sentindo. Até ele diz, ó, você fez isso, né? Ele está falando para com Deus. Foi uma luta no seu interior, né, com a pergunta, como Deus poderia redimir antes enquanto nos rejeita? O que vemos é que havia muita inquietação, né, uma falta de confiança, falta de fé do salmista. Devido à sua confiança estar abalada com Deus, porque todos nós também, às vezes a nossa fé, às vezes a nossa confiança, ela, num momento ela está em alta, às vezes está em baixa, sabe?
conforme os problemas vão se apresentando, resolvendo, é que aumenta a nossa fé. E o desapontamento do Asaf era grande. Sua insônia foi mais uma prova para que Deus, ele achasse que Deus não se importava com ele, né? E como lembrança de Deus pode produzir um sentimento tão forte de angústia, como será que Deus pode realmente fornecer essa angústia para um cristão? E uma série de perguntas perturbadoras, né, o Asaf, deixaram Asaf assim, transparecer que a causa de tudo é justamente essa aflição, esse incômodo que estava realmente tirando realmente essa confiança, que fala no Salmo 77, versículo 7 a 9. E assim Deus mudou? Não, Deus continua o mesmo e sempre. O fato é que às vezes a aparente demora de Deus é que Ele está tentando fazer o melhor para nós, né? Nós temos que ter paciência. E às vezes Deus está testando a nossa fé. E o Asaf está passando por um momento de forte tribulação, né? E uma súplica sincera, eis que ele pega assim nessa súplica, nessa comunhão que ele tem com Deus, o coração dele se abre através desses questionamentos sobre a ação, a presença de Deus nos seus dias de aflição. E daí ele relembrando assim as obras, né, do Senhor em favor do seu povo, né, ele reconheceu depois que parece que a tristeza dele aumentou, assim, né? Até ele diz, isto é minha aflição, né? Ele está lá no Salmo 77, versos 10. Isto mostra que Deus sempre está à nossa disposição. Ele permite, né, até um certo ponto, ele não vai deixar que o fardo que você carregue, o fardo é maior que você pode carregar, né? Deus deixa para que ele veja realmente a sua fé, a sua confiança, né? Mesmo diante das adversidades. Ainda que seja para ouvir as nossas lamentações de pesares, Deus está ouvindo tudo isso, né? Como ele ouviu do Asaf. Porém, nós precisamos ter cuidado para não sobrepor as nossas aflições do que verdadeiramente é o único remédio para a nossa alma, para o cristão, que é a fé e a confiança em Deus. Não existe outro remédio para isso, né? E quando o Asaf caiu em si, que ele viu realmente que ele estava errado, né? Que ele deveria se fortalecer mais, acreditar mais, ter mais confiança, o Asaf mudou completamente o discurso. Daí ele começou a exaltar a Deus e as suas obras. Olhou para o passado com bastante alegria do que Deus já havia feito na sua vida. Ele vislumbrou o futuro com bastante esperança e ele disse, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Veja, ele está falando uma pergunta diferente, já confirmando que Deus é maior que todos os deuses que existem. Não existe o Deus maior, que Ele é o Criador e mantenedor do universo. E ele fala lá no Salmo 77, versículo 13. E é nos momentos de tempestades, né, de dificuldades, de aflições, que o grande Consolador, Jesus, deseja nos conduzir para o seu rebanho, como fala lá no Salmo 77, 20, que o próprio Asaf fala no final. E assim como Asaf, no dia de nossas angústias, né, de preocupações, de clamores, de perguntas às vezes para Deus, nós temos que procurar o Senhor e com mais fé e confiança, que fala lá no Salmo 77, 2. E assim nós veremos que as promessas de Deus, elas se cumprirão, porque Ele é um Deus fiel, elas são eternas e são para sempre. Porque o Deus é um Deus que cumpre o que ele faz.
E é por isso que, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador do Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter assim mais sabedoria, mais entendimento, começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. Você começa a entender mais que diante das suas aflições, dos sofrimentos que nós temos no mundo hoje, né, Deus vai dar a resposta no melhor momento em que Ele acha, e nós temos que saber esperar. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador do Senhor, você ganha um presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais aflições, mais preocupações, não haverá angústias. Um lugar de paz, onde lá haverá uma grande festa das bodas do Cordeiro, bodas de Jesus. E lá nós encontraremos nossos entes queridos, uma grande festa. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.